essa associação para que ficasse mais fácil para você aprender sobre os 3 cérebros e como é que eles funcionam. Porque todo ser humano usa de maneira prioritária um dos 3 cérebros. E a gente aprendendo qual é a emoção que desequilibra aquela pessoa, a gente pode aprender a lidar ou ajudar essa pessoa a lidar com essa emoção. Então a gente associou com o cérebro básico o largucho, que é um lagarto, porque o cérebro básico surgiu na época dos répteis. O leão surgiu na época dos mamíferos, cuida do sistema simpático e parasimpático, relacionado à raiva. E o macaco tem as características do neocórtex também. Ele é um bichinho inteligente, mas ele é brincalhão, disperso, distraído. Chamamos de neurotipo básico quem usa de maneira prioritária o cérebro básico, neurotipo límbico quem usa muito o seu cérebro límbico e neocortical para aqueles que usam muito mais o cérebro neocortical do que os outros 2. Pessoas do tipo básico, se estiverem com o cérebro racional muito ativo, normalmente possuem um corpo forte e entroncado, mas se a associação principal for com o cérebro intuitivo associativo, elas podem ser ainda fortes, mas um pouco obesas. Pessoas neocorticais são altas, magras, pescoço longilíneo, ou seja, são finos. São os macaquinhos brincalhões e alegres. Já os leões possuem corpos esbeltos, elegantes e sensuais. E quando o cérebro dessas pessoas está equilibrado, enquanto os lagartos são calmos, os macacos são o contrário, são alegres, e os leões corajosos. Enquanto os lagartos são atenciosos, simpáticos, até mesmo chegam a ser divertidos, são verdadeiros cuidadores das outras pessoas. Já os macacos são sensíveis, sofrem verdadeiramente pela dor das outras pessoas, são joviais, espontâneos, têm uma criatividade e imaginação fora dos limites. Já os leões são intelectuais, gostam de estudar e saber sobre tudo, aprofundar os assuntos até dominá-los. São aventureiros, corajosos, confiantes, são os verdadeiros empreendedores. E quando o cérebro dessas pessoas está desequilibrado, os lagartos ficam teimosos e resistentes. Podem até entrar em depressão, apatia, com sintomas de lentidão, letargia, começam a manipular, a usar de mentiras e a procrastinar tudo, deixando para fazer mais tarde, devido ao peso que sentem no corpo, por causa do acúmulo de energias densas que surgem quando uma pessoa fica muito parada. E os macacos ficam muito ansiosos, hiperativos, hipersensíveis, choram por qualquer coisa, falam exageradamente e de maneira descontextualizada. Às vezes podem ter até ausência momentânea de consciência, ou seja, apagam, fogem do circuito, esquecem das coisas com muita facilidade e chegam a ter surtos de ansiedade. Já os leões, em desequilíbrio, têm surtos de raiva, com grande irritabilidade e violência. A fala fica muito forte, pesada e alarmante. Surge uma sensação de perigo iminente no ar. Acontece uma agitação e uma intimidação com relação a todos que estão à sua volta. Mas como reequilibrar esses cérebros? Veja, os macacos precisam meditar e fazer bastante atividade física. Já os leões precisam caminhar na mata, subir uma montanha, pisar na água, tomar um banho, entrar no mar. Tudo isso descarrega a raiva. E os lagartos precisam se mexer. Mais barulho, fazer mudanças, ir para uma academia, dança. Tudo isso equilibra, porque põe em movimento o cérebro básico e tira para fora toda a tristeza, todo o torpor, toda a depressão. Mas o que é muito importante para cada neurotipo? Vamos ver. Os macacos precisam parar com o movimento, com a agitação, com o barulho, com as mudanças, e respirar, relaxar, dar um tempo para si e para os outros, alongar-se, desfrutar um pouco mais da vida. Já os leões precisam parar de controlar os outros. Como o leão quer ajudar e ele quer mandar para que as coisas funcionem, oprimindo e sufocando as outras pessoas. E isso eles fazem com a intenção positiva, no sentido de pôr ordem.
Só que para eles vai ficando muito pesado, porque acabam tendo que obrigar as pessoas que não estão dispostas a fazer alguma coisa que precisa ser feito. E isso acaba gerando raiva dentro dos leões. Então, para os leões, é muito importante começar a olhar para dentro de si mesmo e para os seus processos, soltando as outras pessoas, permitindo que as pessoas façam as suas escolhas e arquem com as consequências dessas escolhas. E isso vai reduzir muito a raiva que eles sentem quando são desobedecidos ou quando algo dá errado. E por fim, para os lagartos. É muito importante que eles comecem a aceitar as mudanças. Pessoas do neurotipo básico gostam das coisas paradas nos seus lugares e elas são altamente irritáveis com mudanças. É importante que elas comecem a interiorizar a realidade de que a mudança traz crescimento, que a mudança traz evolução e elimina energias paradas, pesadas. Entender que a mudança, em algumas situações da vida, é necessária. Em outras palavras, o que faz bem para o macaco faz mal para o lagarto. E esses neurotipos precisam buscar o equilíbrio com o cérebro complementar. Mas e quando chegamos à cura desses desequilíbrios? Quando o nosso macaco aprender a confiar no futuro. Quando de fato ele acreditar que uma força superior está definindo o nosso destino e cuidando de todos nós. E quando o nosso leão aprender a libertar as outras pessoas para crescer sozinho, se for necessário. Compreender que cada pessoa tem o seu tempo e a sua capacidade de assimilação, e que também cada pessoa tem seu livre-arbítrio, e que muitas vezes o lagarto está resistindo ao seu comando. E mesmo que os leões estejam certos naquele momento, os lagartos não vão obedecê-los, apenas para manter a sua liberdade e o seu espaço de desenvolvimento. E por fim, o nosso lagarto interior estará totalmente curado quando ele compreende que a mudança e a transformação são componentes fundamentais no processo de crescimento e evolução. Quando ele aprende a pôr limite nas pessoas invasivas, verbalizando com serenidade e tranquilidade que simplesmente eles não querem alguma coisa ou não estão dispostos a fazer aquela coisa. Quando ele aprender a soltar o passado, abrir mão de mágoas e ressentimentos e viver o momento presente com toda a sua riqueza e com todas as possibilidades de felicidade e novas escolhas, novos momentos, preparando um futuro cheio de harmonia, prosperidade e paz. Se você quiser aprofundar este tema, compre o livro Neurotipo, Quem Sou Afinal, de Clara de Agnes. Olha, se você quiser ver como que os cérebros interagem entre si, se eles fossem pessoas humanas, você vai assistir o primeiro vídeo dessa série, ver como que é o pensamento e a forma de agir de cada um dos nossos 3 cérebros. Se inscreve no canal, porque imagina, se você não se inscrever, eu posso nunca mais ver você.